Olá, paz do Senhor Jesus, é bom estar aqui de novo. E hoje nós vamos falar sobre julgamento, um tema que particularmente eu gosto muito, e aquilo que é importante para mim talvez seja importante para você. Hoje eu estava relendo um texto de Freud sobre repressão, escrito em 1915. Estava tentando conversar esse texto com a Bíblia. E a gente vai passear um pouquinho, eu vou falar de dois textos, mas para a gente não perder o fio da meada, eu vou ler o texto que vai introduzir a nossa conversa. Em Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2, que diz assim: Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Vou fechar aqui. Esse texto, ele é psicanálise pura e simples. Nossa, como Jesus é fenomenal, gente. Olha, assim, Jesus é maravilhoso. Primeiro eu preciso explicar para vocês o que é repressão, de uma forma didática, né? É difícil explicar a repressão, mas eu vou tentar, de uma forma bem concisa. O impulso, ele vem de uma vontade que parte lá do teu inconsciente. Vou dar um exemplo. É uma vontade que parte do teu inconsciente e é reprimida, tá? É como se você fosse empurrando essa vontade até que ela não existisse, até que aquele impulso não ficasse operante, até que aquele impulso de fato sumisse da sua percepção consciente. Vou dar um exemplo básico. Supondo que meu médico disse para mim que eu não podia tomar café. Mas café, para mim, é acolhimento. Tá? A minha mãe, ela costumava fazer café de manhã para mim para a escola, para o meu pai para o trabalho. Então, café, para mim, significa isso, significa acolhimento, significa família. Então, existe aí um impulso em cima do café. E aí, meu médico chega para mim e fala assim: irmã Larusca, você não pode mais tomar café. Aí eu digo, tá bom, o médico já pediu para eu parar de tomar café, que eu tenho tendência à hiperatividade. Cadê que eu paro? Não paro, porque café me remete a muitas coisas boas. E aí eu tô tentando parar de tomar café, porque conscientemente eu entendo que café me faz mal. Bom, aí eu vou te visitar, vou lá na sua casa te visitar. Você fala para mim, você quer um café, irmã Larusca? Eu digo, não posso, meu médico me proibiu. Aí você se importa de eu passar um café? Eu digo, não. Menina, quando sobe o cheiro do café, que é um estímulo externo, sobe o cheiro do café, como que eu não vou tomar esse café? É o impulso. Entende? Quando eu sinto o cheiro do café, meu inconsciente logo quer ser acolhido por aquele café, por todas essas lembranças que eu tenho lá no meu inconsciente, e aí eu quero novamente sentir aquele acolhimento que me remete ao café. Então eu vou e tomo o café. Bom, eu tenho a opção de tomar o café, ou seja, eu não vou reprimir esse impulso, não vou reprimir essa vontade. Eu tenho a opção de fugir do lugar do café. Então, o que eu vou fazer? Eu vou realmente é isso, eu vou fugir. Aí eu vou dizer, irmã, esse cheiro de café tá me dando muita vontade de tomar café, mas eu não posso tomar café, então eu tenho que sair daqui. Você foge, tá? Quando é um estímulo positivo, é um estímulo externo. Então, supondo que eu faça muito esforço para não tomar café porque não posso. Beleza, saio. Como o café não é só um estímulo externo, mas também é um estímulo interno de acolhimento, o que eu faço? Eu posso fugir ou eu posso reprimir. Qual é a repressão? Entre aspas, tá?
fingir que eu não gosto de café. Colocar na minha cabeça, eu vou empurrar, não, café é horrível, café é péssimo. Eu começo a lembrar do gosto do café sem açúcar, e eu começo a querer me convencer que café é horrível. Eu leio artigos sobre os prejuízos do café, enfim, eu demonizo o café. Não, o café é horrível. Se café fosse bom, seria branco, não seria preto, né? Pois bem, quando eu reprimo o café, negando que de fato eu gosto do café, negando que de fato é importante para mim, negando que esse café me traz acolhimento, boas recordações, eu reprimo o café, ou gosto, ou querer, ou gostar, e reprimo o gostar de café. O que acontece? Uma vez reprimido, esse impulso ele não é diluído, ele não flui, ele é guardado. E quando que eu vou expor, ou quando eu vou colocar para fora, quando eu vou colocar para fora esse café? Quando eu ver alguém tomando café, eu vou projetar esse meu impulso reprimido, vou jogar em cima da pessoa que está tomando café. Então eu vou dizer, você está maluca tomando café? Que coisa... Quer ver? Vou dar um exemplo prático. Tem pessoas que estão cortando o açúcar, né? Então ela corta o açúcar e não toma mais açúcar, porque realmente açúcar é uma porcaria, faz mal para a saúde, tudo isso, né? Só que, provavelmente, a maioria das pessoas tem o açúcar, o sabor do açúcar, ligado a muitas memórias da infância. A balinha, o docinho, a pessoa que gosta de você, que te dá um pirulitinho, a tia que quando você acerta atividade na escola te dá uma balinha. Então perceba que o açúcar está muito ligado às suas experiências da infância. Então quando você decide parar de tomar açúcar por uma questão de saúde, o que você vai fazer? Você vai recalcar a vontade de comer açúcar. Então você vai começar a dizer que açúcar é ruim, que açúcar é péssimo, que açúcar é horrível, e realmente é, que açúcar faz mal. Só que a pessoa que para de tomar açúcar, você percebe que a pessoa recalca a vontade de tomar açúcar quando ela começa a julgar todo mundo que come açúcar. Ela não pode ver ninguém botando açúcar no café, que ela faz um discurso de como o açúcar é horrível. Sabe? Ela, não, que açúcar é terrível, que açúcar isso, que açúcar aquilo, que ela, olha, chega a ser chata. Por que essa pessoa, toda vez que vê alguém comendo açúcar, julga essa pessoa porque ela está comendo açúcar? Porque lá no fundo, ela tem vontade recalcada, reprimida de comer açúcar. Entenderam? Pois bem, o que isso tem a ver com julgamento? Calma que eu vou chegar lá. Quando você sente vontade de algo e você recalca isso, você joga isso, aí a pessoa ainda fala assim, eu nem gosto de açúcar, aí eu fico até enjoada. Ai, gente, só Jesus. Mas assim, né, quem tem aí 40, a não ser que seja algo que veio lá da infância e tudo, a mãe já vinha nessa pegada. Caso contrário, todos nós temos memórias muito positivas em relação ao açúcar. Ninguém aqui apanhou chupando bala. Ninguém aqui foi castigado comendo doce. Todo mundo aqui foi premiado. Enfim, todos nós fomos, em algum momento, conquistados através de açúcar. Então, açúcar quer dizer aceitação, quer dizer alegria, quer dizer infância. Isso tudo está gravado aqui na nossa mente. Por isso que é tão difícil largar o açúcar. Por isso que pessoas que têm diabetes têm muita dificuldade de largar o açúcar. Porque quando você vai lá na imagem da infância, você vê que essa criança tem muitas memórias positivas ligadas ao sabor doce do açúcar. Bom, quando você tem uma vontade e você reprime essa vontade, ela tem 3 caminhos. O caminho da fuga, que eu já falei antes. Ah, entrei numa casa de doce, vou sair fora. Ah, eu entrei na casa de alguém e senti aquele cheiro de bolo. Vou pular fora, vou embora. Se eu ficar, eu vou comer. Beleza, tranquilo.
tá? Você foge do estímulo externo para não gatilhar o estímulo interno. Beleza. Segundo, você reprime, né? Quando o impulso vem, você foge. Quando o impulso vem, você reprime, no sentido de ir guardando isso até o inconsciente, até o ponto de negar e dizer não gosto de açúcar, tá? E você realmente acredita que não gosta de açúcar, tá certo? E a condenação, que é assim, eu gosto de açúcar, eu entendo o que o açúcar significa para mim, eu entendo o que o açúcar significa para o meu inconsciente, para as minhas memórias, eu entendo a interferência do açúcar no decorrer da minha vida, mas eu sei que apesar de gostar muito, eu não posso comer, e tá tudo bem. É a condenação. Eu sou aquele ser que gosta, assumo a condenação, e aí decido se vou comer o açúcar ou se não. Tá? Mas aí você não reprimiu, você se condenou e assumiu o papel do açúcar na sua vida. Pois bem. Só que quando o estímulo ele é externo, você tem como fugir. E tá tudo bem. Quando o estímulo é interno, você não tem como fugir. Quando vem aquela lembrança, aquele gatilho, aquela vontade, supondo que você aí se sentiu sozinho, de repente você brigou, de repente você teve um desentendimento, você precisa desse acolhimento, gatilha a vontade de comer açúcar. Acontece muito. Estresse, por exemplo. Quando a gente está estressado, a gente quer comer açúcar. Então, assim, quando a gente está em um ambiente de medo, né, ou de raiva, gatilha a vontade de comer açúcar. Não teve um ambiente externo, não teve alguém que fez um bolo perto de mim, não teve alguém que me apresentou um doce. É um estímulo interno que veio de uma memória. O que acontece? Eu não tenho como fugir de mim, então eu não vou conseguir fugir. Porque é de mim, então só tem dois caminhos para esses estímulos internos. Ou eu reprimo, tá certo? E aí isso nem vai para o consciente, isso nem aparece na consciência, você nem sabe que de fato você quer comer açúcar. Olha que interessante. Ou você se condena e diz assim, eu tenho vontade de comer açúcar, eu entendo, eu entendo a minha história, eu entendo a minha vida, eu entendo a minha caminhada, eu sou um comedor de açúcar, mas eu não posso comer açúcar porque eu sou diabética, por exemplo. Pois bem. Aonde o julgamento entra nisso? O julgamento, ele é resultado de repressão. Ele é resultado de recalque. Ele é resultado de um impulso inconsciente reprimido. Sempre, irmã Larusca, sempre. Vou dar um exemplo. Eu vivia maquiada. Nossa, eu vivia maquiada, eu fazia sobrancelha, olha minha unha, gente, que coisa horrível. Eu fazia a unha. E assim, eu achava horrível mulheres que não faziam maquiagem, não passavam batom, que andavam com a unha descascada. E eu vivia julgando isso. Eu falava, você vem para a igreja igual uma bruxa? Nossa, que unha horrível! Que coisa de mulher relaxada! Olha eu, Jesus, ainda bem que Deus perdoa o tempo da ignorância. Um dia em terapia, eu trouxe isso. E o terapeuta virou para mim e falou assim, por que você repara tanto na unha das irmãs? Por que você repara tanto na maquiagem das irmãs? Eu falei, porque uma mulher tem que se cuidar. Uma mulher tem que se zelar. E ele falou assim, será que você já tentou não usar maquiagem? Você já tentou não se importar com isso? Já tentou parar de se preocupar com o que as pessoas pensam em relação ao seu rosto, em relação às suas rugas, em relação à sua sobrancelha torta, em relação à sua unha para fazer? Já parou para pensar nisso? Eu falei, não, Deus que me livre. Ele falou, então, vamos fazer um exercício aí. Vai ficar tanto tempo sem fazer unha, tanto tempo sem batom, tanto tempo sem reboco na cara. Gente, eu me encontrei. Eu odeio fazer maquiagem. Eu fiquei anos fazendo maquiagem. Eu odeio fazer maquiagem. Gente, eu não passo nem creme na cara. Não suporto.
Não gosto. Acho chato, acho insuportável, acho pesado. Eu adoro ter um lugar para sair e me arrumar em 15 minutos. Para mim, inconscientemente, aquele momento de maquiagem era um suplício, era um castigo, era um suplício, era um castigo. Só que, como minha mãe dizia, né, que preto tem que se arrumar, que preto, quando é relaxado, é desprezado, é humilhado, então isso foi entrando na minha cabeça. Mas a minha essência é: eu detesto fazer unha, faço unha, quando eu olho me incomoda, falar que tá feio. Eu não tô muito liberta, não, né? Ainda tô reprimida e recalcada. Mas vocês acreditam que eu nunca mais reparei a maquiagem de ninguém? Vocês acreditam que nunca mais eu reparei a unha de alguém? Por quê? Porque o impulso que eu tinha em mim foi resolvido. Eu me assumi. Não gosto de maquiagem, detesto, não suporto. E tá tudo bem. Tá? Não é prioridade para mim cuidar da minha pele, do meu rosto, e tá tudo bem. Não é prioridade para mim cuidar da minha unha, e tá tudo bem. Descobrir que unha mal feita não é coisa de mulher. É porca, relaxada, é coisa de mulher que tem o que fazer, que dá prioridade para outras coisas. E tá tudo bem. Tá certo? Então, assim, claro que eu olho uma mulher maquiada e falo: caramba, que bonita. Olho uma mulher com a unha feita e falo: que bonita. Mas eu não reparo mais se uma irmã tá maquiada, se não tá, se a roupa tá combinando, se não tá, se tá com a unha feita ou se não tá. Nunca mais eu reparei isso na minha vida. Eu parei de julgar a partir do momento que eu parei de reprimir isso dentro de mim. Vou dar um outro exemplo. Eu achava que a gente tinha que ser formiguinha atômica Z, sabe? Eu achava que mulher tinha que acordar com um pano na mão, ir pro trabalho, voltar, fazer janta. Eu achava que a mulher não podia falar. Eu era aquele tipo de pessoa que achava que mulher tinha que trabalhar, tinha que cuidar da casa, cuidar do filho e tinha que dormir exausta. Só que a minha vontade lá no meu recalque, lá no meu inconsciente, era descansar. Era ficar de preguiça, era ficar o dia inteiro sem fazer nada. Só que eu não tinha bancado ainda essa vontade. E aí um dia eu fiz essa pergunta: se você julga muito alguém, a pergunta que você tem que fazer para o seu consciente é: por que eu observo tanto isso? Por que isso me chama tanta atenção? Gente, eu brigava. Uma mulher falava assim para mim: eu descansei, dormi até meio-dia. Eu falava: que absurdo. Uma mulher, mãe de filho, dormindo até meio-dia. Isso é coisa de desocupada. Olha isso, gente, misericórdia. Olha, gente, Deus tem que me... Deus tem que me perdoar muito, porque é muita babaquice. Então, assim, aí eu perguntei: gente, por que o descanso das pessoas me incomoda tanto? Por que não fazer nada das pessoas me incomoda tanto? Por que a minha irmã dormir até meio-dia me incomoda tanto? Por que as pessoas à toa do meu lado me incomodam tanto? Porque, na verdade, eu queria descansar também. Porque, na verdade, eu queria dormir até meio-dia também. Mas como eu reprimo essa vontade, eu julgo todo mundo que faz aquilo que eu gostaria de fazer, mas está recalcado. Ou eu não sei, ou eu não banco. Tá certo? Vamos lá, então. Então, todo julgamento, ele é resultado de um impulso inconsciente, recalcado e reprimido. Ponto. Certo? Certo. Quer ver? Como a gente vê muito na eclésia, a irmã, aquela irmã que fica olhando a saia da irmã, aquela irmã que fica olhando o comprimento da saia, o comprimento da blusa, se tá com manga, se tá de alça, se tá sem alça, se tá com a blusa com o ombro de fora, se não tá, se tá colado, se tá lá, sabe? Sabe aquela irmã que fica olhando a roupa? Gente, eu não reparo. Ai, gente, eu não reparo na roupa de ninguém, gente. Não reparo. Tem gente que sobe num púlpito e ocupa a pregação inteira falando de roupa, sabe? E aí, fazendo uma análise psíquica disso, a irmã que fica olhando a roupa de todo mundo, falando da roupa de todo mundo, olha a roupa da filha dos outros, olha a roupa dela, olha a roupa dos outros, enfim, sabe?
Olha, Jesus. O que acontece? Na verdade, ela tem uma vontade de não querer ligar para isso. Uma vontade de usar o que ela quiser. Só que ela não banca essa vontade, ela reprime. É quando ela reprime, como é muito pesado para ela esse julgo, o que ela faz? Ela projeta esse julgo nos outros. Quer ver? Vou dar um outro exemplo, para ficar mais claro. Sabe aquele jovem? Sempre tem, toda igreja tem um. Aquele jovem, o santarrão, ele fica assim, porque o jovem fulano isso, o jovem Beltrano aquilo, o jovem não sei o que mundano, o jovem não sei o que carnudo, e que não sei o que, Passa um tempo, ele vai reprimindo. Uma hora ele sai, irmãos, quando ele sai, quando ele desvia, ele fica pior do que aquele que ele julgava. Por quê? Porque ele recalcou. Na verdade, ele sentia vontade de fazer tudo aquilo que aqueles jovens que ele condenava fazia, só que ele não bancava. Quando ele sai, ele banca, ele faz. Porque o impulso é assim, ou você reprime ele, ou você condena ele. E o impulso, quando você reprime, uma hora ele te estoura. E aí você acaba fazendo aquilo que o teu impulso comanda você a fazer. Tá certo? Pois bem. Caramba. Outro exemplo. Frequência em culto. Gente, eu já passei dessa fase, graças a Deus. Quando eu era mais jovem, tínhamos ensaios aos domingos, 3 horas da tarde. Eu ia no sol de 2 da tarde para a igreja para ensaiar. Chegava lá mal-humorada, brigando com todo mundo, que as meninas demoravam Quem já foi músico aqui comigo sabe do que eu tô falando, a galera aí, que tocava comigo aí há, sei lá, 20 anos atrás, 25 anos atrás. Eu era chata, sabe? Eu saía de casa 3 horas da tarde para ensaiar. Chegava lá, as meninas demoravam a pegar o hino, eu ficava chateada, falava, pô, podia ensaiar em casa? Pô, ter que ensaiar aqui, errando o óbvio, que era aí, recalcada toda a vida. E eu julgava demais quem não ia para os ensaios. Falava, porque fulano não vem para o ensaio, assim não dá. Não tem responsabilidade, não tem compromisso. Só que depois eu descobri que o que eu queria mesmo era ficar em casa. O que eu queria mesmo era não ficar tendo que ensaiar horas e horas a fio. O que eu queria mesmo era brincar e jogar videogame. Era isso que eu queria. Eu não queria ir para a igreja 3 horas da tarde debaixo de sol para ensaiar uma música. Eu não queria. Mas aí eu recalcava isso, empurrava isso para o inconsciente, ia contra o meu impulso, ia levando o julgo comigo. Todas as vezes que você recalca o teu impulso, você se arma do julgo e vai para cima. E aí você acaba projetando, transferindo esse julgo para outras pessoas. Então, assim, membro que fica contando o número de membros que vai para a igreja, quem vai, quem não vai, e fica assim, porque fulano não tem compromisso, porque fulano é irresponsável, porque fulano não sei o quê, porque fulano faltou. Pode contar que essa pessoa tem vontade de ficar em casa. E ela não fica porque não banca a vontade. Tá certo? E aí, quando acontece qualquer coisa, algum aborrecimento, ela some da igreja e não volta nunca mais. Né? Aí volta depois por outros motivos. Complicado. E olha o que a Bíblia diz. Olha o que Jesus fala. Não julgue. Sabe? Não julgue o outro. Julgue a si mesmo. Por que isso me incomoda? Por que isso me chateia? O que eu estou sentindo? O que na verdade eu quero? O que eu quero é bom ou é ruim? O que eu quero eu posso deixar fluir ou eu tenho que condenar? Olhe para mim. Analise seu homem, olhe para mim. Mas olha o que Jesus fala, não julgue. Porque não julgue. Porque todo aquele que julga será julgado.
Julgado por quem? Por essa tensão, por esse impulso reprimido. Você não vai ser julgado também pelo outro. Você vai ser julgado pelo outro, com certeza. Porque se você fica falando assim, porque todo mundo que falta o culto, por exemplo, todo mundo que falta o culto é responsável. O dia que você faltar, você vai ser chamado de responsável. É assim que funciona, tá? E você fica chamando todo mundo disso, todo mundo daquilo. Você fica falando da saia de todo mundo, da blusa de todo mundo, da maquiagem de todo mundo, do cabelo de todo mundo. O dia as pessoas ficam esperando. Porque existe também a questão do recalque do outro que escuta, né? Eu quero julgar o outro como essa irmã me julga, mas eu não posso julgar, então eu recalco. E aí, quando ela me der a oportunidade, eu vou, pum! Tudo é questão de julgamento, é recalque, final das contas. Então, assim, o dia que você, que fica julgando todo mundo, colocar uma roupa que não pode nem estar muito indecente, vão julgar você, porque vão projetar o recalque que vocês projetam nos outros. E é muito engraçado, porque fica assim, né? Julgamento que provoca recalque, recalque que provoca julgamento, julgamento que esse ciclo não acaba nunca e jamais. E é por isso que Jesus dá essa ordem, não julgue. Quebre esse ciclo. Quebre esse ciclo de recalque. Quebre esse ciclo de repressão. Quebre esse ciclo de julgamento. Se assuma. Tinha um irmão na igreja. Nossa, a pregação dele era só o aço. A gente saía dolorido, só que a gente apanhava. Nossa, mas ele... Nossa, tinha a dica... quando ele pegava a palavra introdutória... eu já falava, gente... E ele, tal, porque é isso, porque tem que ser assim, porque crente é assim, porque crente é... Até do meu cabelo ele falou. Ele falou que está escrito em Coríntios que as mulheres santas não andam de trança. Eu falei, sou pecadora a vida inteira, eu vou pro inferno, que eu uso trança desde que eu me conheço, gente. E aí, assim, ele falava da roupa, ele falava do sapato, ele falava do cabelo, falava da maquiagem, falava da postura, falava de tudo, ele metia o malho. Minhas irmãs, não passou muito tempo, não. Uns 4 meses. Quando ele caiu, foi uma queda assim, ó, do penhasco, sabe? Sabe aquela queda que você fala assim, meu Deus, repressão. Então Jesus, ele não age. Por que Jesus fala para a gente não julgar? Porque quando a gente não julga, a gente é obrigado a lidar com as nossas repressões e com o nosso recalque. Para a gente não julgar, a gente só consegue não julgar quando a gente dá conta dos nossos sentimentos recalcados e reprimidos. Tá certo? Então, assim, aí depois ele começa, porque com a mesma medida que você mede, vos medirão a vós. Você inconscientemente se mede ou já se mediu com a medida que você mede os outros. Você já se mediu, em vez de se condenar, se recalcou e projeta esse julgamento em cima dos outros. Pois bem, irmã Larusca, eu percebi que eu sou uma pessoa que julgo muitos outros. Eu fico realmente reparando aí, né? Enfim, fico olhando muito aí para a vida alheia. Porque o cabelo da irmã me incomoda, a unha da irmã me incomoda, a falta do culto da irmã me incomoda, as pessoas não virem no ensaio me incomoda. Isso tudo me incomoda muito, eu fico com muita raiva, eu fico muito chateada, muito aborrecida. O que eu preciso fazer para não julgar? O que eu preciso fazer para não recalcar, para entender o que está acontecendo comigo? Olha só, vou dar um exemplo. Primeiro, Freud diz que o impulso que não é recalcado, o impulso interno, tá? O impulso que vem do inconsciente, não é de estímulos externos. Ele tem 2 caminhos. Ou você recalca ele, ou você assume ele e se condena por ele. Quando ele é um impulso que não pode ser levado à frente. Tá? Exemplo, como o do açúcar, por exemplo, que eu não posso comer, eu assumo que eu não gosto de açúcar e aceito isso que dói menos. O que Jesus nos propõe é justamente isso, não recalca o teu impulso, se condena. Não recalca o teu impulso, se arrepende.
não recalca o teu impulso, se assume, se banca. Porque quando Jesus se coloca como o único e suficiente Salvador, é isso que ele fala, se banca, se assume, se condena, se analisa, se vê, se arrepende, que eu vou estar aqui, sou fiel e justo para te perdoar. Mas se assume, se banca. Uma das coisas que Jesus detesta é a hipocrisia. O que é a hipocrisia? É o impulso recalcado não assumido. É a hipocrisia. Você vê Jesus chamando o hipócrita de víbora. Sabe? E se você for ver bem, os judeus, principalmente os escribas e os sumos sacerdotes, eram juízes natos do povo de Deus. Enquanto seus interiores estavam cheios de impulso recalcado. Oh, meu Deus. Mas vamos lá. Jesus, ele tá lá escrevendo lá na areia e tal. E aí chega pessoal com a prostituta. Tá certo? A prostituta. E eles vêm com raiva. Ou seja, eles têm muita prostituição recalcada. Porque para pegar uma prostituta de dentro da casa dela, né, de dentro do trabalho dela, arrastar ela, né, pela rua, apresentar Jesus, gente, é muita prostituição recalcada. É muita vontade de se envolver com prostituição e não assumir isso. E aí eu projeto em cima, tá certo? De quem pratica o que eu quero praticar e não pratica porque não banca. E aí eles levam a prostituta para Jesus e olha o que Jesus faz. Como é que Jesus tira a situação de recalque daquelas mentes e joga eles lá na posição de condenado, de culpa. Porque é isso, o impulso é ou você recalca ou você condena ele. Ele fala assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, colocou todo mundo ali em situação de culpa, em situação de condenado. Percebeu? Quando ele faz essa pergunta psicanalítica, né? Tá bom. Quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Opa, então aquela vontade reprimida, ela aparece. Eu me analiso, olho para mim, olho o meu recalque, a minha vontade reprimida e penso, não posso jogar essa pedra. Entro na condenação. Quando eu entro no papel de condenação, eu fico incapaz de jogar pedra em qualquer pessoa. Porque, gente, pensa comigo. Para ter prostituta, tem que ter quem compra o serviço. Para ter prostituta, tem que ter quem usufrua do serviço. Para ter prostituta, tem uma série de outros esquemas mercadológicos que envolvem essa prostituição. Tá certo? Naquela época, se hoje ser prostituta é ruim, imagina naquela época, ela era praticamente uma escrava. Exemplo, uma mulher que perdia o pai e o marido, ela ficava desolada. Ela era tratada como objeto e ela era carregada para a prostituição. Então, assim, aquele que já sentiu vontade de se prostituir, aquele que já sentiu vontade de comprar um serviço de prostituição e não banca isso, ele vai com toda a fúria para cima da prostituta. Agora, quando ele pensa, caramba, eu nunca me prostituí não, mas eu já pensei. Eu nunca me prostituí não, mas eu já pensei em ir na casa lá, das mulheres lá, e usufruir. Eu já tive curiosidade para saber como é que é esse mundo. Quando a pessoa pensa nisso, ela pensa, caramba, mas isso é condenável, eu não vou. Mas isso não é legal, eu não vou. Mas isso não é bacana, isso é condenável. Nossa, Deus que me livrou. Misericórdia, olha a condenação. Misericórdia, Deus repreenda. Está amarrado em nome de Jesus. Né? Tem muita gente que brinca com isso, né? É aquela questão, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Então tem gente que brinca com isso. Ai, gente, do jeito que tá a situação aí, não sei o que, eu vou rodar bolsinha. Quem nunca? Então, assim, é uma brincadeira, eu vou fazer isso, não vou fazer isso. Mas será que não existe algo recalcado? Por que eu tenho tanto ódio dessa prostituta? É sobre isso. E assim, eu estou falando da prostituta porque é o contexto bíblico.
Mas assim, você pode usar isso para qualquer coisa. Por que o comportamento das pessoas interfere tanto em mim? Por que o comportamento das pessoas me deixam com tanta raiva? Por que a roupa da irmã me incomoda tanto? Por que a roupa do irmão me incomoda tanto? Por que a maneira que a irmã se cuida me incomoda tanto? Por que a maneira como ela cuida do marido ou cuida dos filhos dela me incomoda tanto? Tem alguma coisa aí. Se está te incomodando e você não sabe por quê, porque existe um impulso aí que precisa ser analisado e que está sendo recalcado. E você precisa colocar esse impulso para fora, entender, compreender esse impulso, analisar esse impulso e se colocar como condenável nesse impulso. E pedir perdão a Deus. Tá? Precisa entender. A terapia ajuda muito nisso. Muito. Por que exemplo, meu caso, por que eu fico reparando a maquiagem da irmã? Por que eu fico reparando as unhas da irmã? Aí eu descobri que é porque a minha mãe, lá na infância, falou para mim que preto, olha que racismo acontece, né? O pessoal nossos pais erraram muito a nossa criação. Mas assim, porque preto tinha que ser cuidado. Porque preto que não era cuidado era relaxado. Você quer ver uma situação? Minha mãe era aquele tipo de pessoa que ela não comia na casa de ninguém que o pano de prato não tivesse extremamente limpo. E ela saía de lá falando, mulher porca, aquele pano todo sujo, que às vezes nem estava tão sujo assim, sabe? Não estava branco, estava encardido de usado. Aí eu uma vez falei para ela, mãe, por que você se incomoda tanto com o pano branco ou encardido da pia dos outros? Aí ela parou. Ah, porque isso é coisa de mulher porca. Eu falei, mas quem te ensinou isso? Minha mãe. E aí, a minha avó, quando o pano da pia não estava limpo, a minha avó ia e sentava o pano, batia na minha mãe com aquele pano. Então, olha aí, tá vendo? Não tem nada a ver com o pano. Não tem nada a ver com a irmã, não tem nada a ver com o comportamento da irmã, tem a ver com o impulso. Tem a ver com aquilo que foi construído lá na infância. Tá certo? Então, às vezes, o que você está recalcando e que você está com essa armadura de juiz, julgando todo mundo, machucando todo mundo, quando você assume esse impulso e acha a raiz, você sublima. Hoje a minha mãe não liga mais pro pano que está limpo ou que está encardido. Ela sujou. Sem estresse, ela pega e bota na máquina com cloro e resolve o problema. Perceba que quando você assume o recalque, você assume que tem, para de recalcar, se coloca como condenado, descobre que ali tem algo para resolver, resolve a raiz, tu até sublima. Minha mãe até ri, ela fala, meu Deus, esse pano tá horrível. Porque às vezes tem gente que trabalha aqui que não tem o mesmo cuidado. Ela fala, meu Deus, esse pano tá horrível. Ri. E passou, acabou, sublimou, acabou o recalque, acabou o estresse, acabou o julgamento, acabou a adrenalina, acabou o cortisol, acabou a cobrança, acabou. Tá livre, tá liberto. E é muito parecido com o processo de salvação. O humano que julga, ele não está em processo de salvação. Se você é uma pessoa que fica julgando as pessoas, sinto muito dizer, você não está em um processo de santificação e salvação. Você está em um processo de recalque. Você está negando a sua natureza. Você está negando a sua essência. Então, o que é o processo de salvação dentro desse jogo, dessa análise psicanalítica? Eu preciso ver, porque aquilo que eu estou julgando muito é porque existe algo recalcado em mim. Qual é esse recalque? Preciso conhecer a natureza desse recalque, preciso me aceitar como condenado, preciso pedir perdão por essa condenação, tá certo? Por esse pecado, entre aspas, né? Por esse pecado, e a partir daí, de onde veio isso? E aí, quando você descobre a raiz do problema, você resolve. Você se acolhe, você entende, você ressignifica, você sublima. Exemplo, eu descobri que eu tinha excesso de raiva. Eu tinha raiva.
Eu ficava julgando todo mundo, pisando em todo mundo, humilhando todo mundo, gritando com todo mundo. E eu descobri que eu tinha raiva. Uma raiva que eu reprimia em mim por uma série de coisas na infância. Gente, eu fui fazer atividade física. Gente, eu tenho uma raiva dentro de mim, que eu descobri que não é por causa do comportamento do outro, não é por causa da vida do outro, não é por causa de nada do outro. Essa raiva é minha. Condenei, banquei essa raiva é minha. O que eu vou fazer com ela agora? Vou fazer atividade física para me liberar dela. É sobre isso. Tá certo? Então, assim, gente, não julgue. Obedeça a Bíblia, gente. Não julgue. Julgamento atrasa a tua evolução, atrasa a tua cura, atrasa a tua saúde mental, atrasa o teu processo de libertação, atrasa a tua análise, sabe? Não julgue. Se Jesus falou na Bíblia, não julgue, meu Deus, por que a gente ainda continua fazendo essa droga? Essa coisa terrível que produz um monte de cortisol, um monte de adrenalina que estressa, sabe? Que faz uma pressão terrível entre o consciente e o inconsciente. Não julgue. Não julgue. Faça terapia. Se analise. Olha que interessante, gente. Esse versículo me vê agora. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, assim, o inverso também é real e proporcional. Então, quando você é misericordioso, quando você se vê olhando naquele impulso, vou dar um exemplo, sobre a preguiça. Eu descobri que eu sou uma pessoa preguiçosa. Eu gosto de dormir, eu gosto de dormir, gosto de descansar, gosto de ficar à toa, gosto de não pensar em nada. Eu gosto, tá certo? E eu julgava muito o preguiçoso. Quando eu entendi que eu era preguiçosa, quando eu comecei a defender as minhas irmãs, que eu julgava preguiçosa, sabe? Que fulana dormiu até meio-dia. Eu dizia, o que você vai ver com a vida dela? Deixa a mulher dormir, você não sabe como é que a mulher passou a noite? Sabe? Porque fulano arrumou casa. Eu falava, você não sabe da vida dela, de repente ela estava cansada, toma conta da sua vida. E à medida que eu fui defendendo, à medida que eu fui sendo misericordiosa com as minhas irmãs, isso foi diminuindo a minha resistência, e aí, através de não julgar e defender e ser misericordiosa, eu fui baixando as barreiras e eu consegui me assumir também como alguém preguiçosa e que precisava de acolhimento nessa minha preguiça, porque na verdade eu era uma pessoa cansada, na verdade eu era uma pessoa esgotada, e eu consegui me acolher. E hoje eu fico de preguiça de boa e não me julgo em nada. Assumir, me condeno, me assumo, sou preguiçosa e sou feliz assim. Então é sobre isso. Quando você julga, você levanta as barreiras que fazem com que você olhe o impulso recalcado. Mas quando você olha com misericórdia, você abaixa as barreiras que fazem com que você enxergue esse sentimento recalcado. Então, assim, não julgue. Seja misericordioso. E você alcançará a misericórdia do Senhor, viu? A paz.